Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Sardes, parte 1. Pedro Dong. Capítulo 2. Tema desta semana: a história da Igreja em Sardes. Meta de hoje: leitura das páginas 37 a 40. A falta de visão reformista acerca da Igreja. Os reformistas viram que a salvação é por meio da fé, mas não viram a unidade do corpo de Cristo. Segundo essa visão, devemos esforçar-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4:3. Pois há somente um corpo e um Espírito. Versículo 4, parte A. Somente o Espírito é capaz de nos manter unidos no vínculo da paz. Um dos problemas da reforma protestante foi não observar que a Igreja não é instituição humana, mas é o corpo de Cristo. Isso significa que todos que foram salvos pela fé em Jesus Cristo são membros do único corpo de Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12:13. Hoje esse versículo constitui uma realidade em nosso meio. Nunca bebemos tanto do Espírito como agora por causa da imersão na palavra. Ao fazer isso, inculcamos essa palavra e verdadeiramente bebemos do Espírito. Dessa forma, a palavra profética nos dá direção e o Senhor governa a Igreja. Em virtude da falta do governo de Deus sobre a Igreja no passado, o homem começou a fundar comunidades segundo seus próprios pensamentos. Assim, rapidamente, surgiram numerosas igrejas, entre aspas. Segundo o critério dos homens, uns achavam que o poder eclesiástico deveria ser do poder civil. Então formaram as igrejas estatais, como foi o caso da Alemanha, onde o poder da igreja foi entregue aos príncipes, tornando-a uma igreja estatal naquele país. A Inglaterra não entregou diretamente o governo da igreja ao poder civil, mas aos bispos, que igualmente a desvirtuaram. E quem é hoje o chefe da igreja anglicana? É o rei ou a rainha. Veja só quanto desvirtuamento. Infelizmente, a situação não parou aí. Algumas igrejas, refutando o governo civil, começaram a fundar denominações particulares. Como a Bíblia estava aberta para todos, conforme a luz que enxergava nas Escrituras Sagradas, formavam-se grupos diferentes. Em vez de a luz ser recebida na base correta para edificar a igreja, cada luz que surgia acabava tornando-se a base para levantar mais um grupo dividido. Alguns viram que a igreja era administrada pelos presbíteros e não pelos bispos, então formou-se a base para a igreja presbiteriana. Outros viram que o batismo devia acontecer somente depois de crer e que deve ser por imersão. Essa verdade bíblica fez surgir a base para a igreja batista e assim por diante. Jesus encontrou a base correta da igreja em Filadélfia. Tendo em vista a confusão em torno da visão da igreja, o Senhor precisava restaurar a base correta. Finalmente ele encontrou essa base na igreja em Filadélfia. Não podemos deixar de agir segundo os princípios da Bíblia quanto ao governo de Cristo e à unidade de seu corpo. Como temos agido conforme esses princípios, Deus tem nos abençoado. Ele hoje pode contar com mensageiros fiéis, por meio dos quais tem transmitido sem mistura a palavra de Deus para seus filhos. Sem dúvida, todos nós temos visto com clareza como a palavra de Deus tem governado a igreja. Não se trata de um governo humano, que logo acaba conforme envelhecemos. Graças a Deus, o Senhor nos tem concedido a palavra profética que nos mantém com vitalidade e energia. Essa palavra faz arder nosso coração. Não sei sua experiência, mas ouvir falar de Deus me manteve vivo, motivado, entusiasmado. É tanto que, apesar dos ataques e de tantos dardos inflamados do inimigo, meu coração permanece ardendo. Ademais, eu não preciso preocupar-me em usar minha capacidade, destreza ou habilidade, pois posso confiar na atuação dos 7 Espíritos. Nele está todo o poder. Por isso, apesar de não termos nenhum poderio econômico, somos supridos de tudo quanto temos necessidade. Certamente isso acontece porque estamos na posição correta. Por isso, quando temos a necessidade de avançar na obra em algum lugar, o Senhor nos supre. Não temos ninguém que nos forneça milhões de reais, mas por meio das ofertas que chamamos de grão de areia, adquirimos rapidamente o necessário para prover para a obra do Senhor. Por exemplo, houve a necessidade de construir a primeira etapa do centro de obra de Torres Vedras em Portugal, na Europa. O irmão responsável pela obra estava preocupado. Que fazer? Precisamos terminar em dezembro.
Rapidamente colocamos apenas no grupo dos cooperadores. Precisamos de tanto. Fui o primeiro da lista, o primeiro a cooperar com meu grão de areia. Em 3 semanas, por meio dos irmãos, o Senhor supriu aquela necessidade. E assim tem sido. O Senhor tem suprido cada uma de nossas necessidades. Filipenses 4,19. Além de a igreja estar numa condição correta, está suprida pela palavra. Por isso os irmãos têm alegria em ofertar. Querido leitor, por meio de nós o Senhor vai concluir esta era. Não temos a preocupação de realizar uma grande obra. Nossa única preocupação consiste em cumprir nossa missão, pregar o evangelho do reino em toda a terra habitada e cuidar das pessoas que foram alcançadas pelo evangelho. Dessa forma, será confeccionado um belo tecido de amor e a igreja será edificada. Após isso, virá o fim.